gente, curtiram meu visual? É que eu vim falar de um assunto que me empolga muito, aí eu resolvi vir a caráter, né? Eu sou a Natália, sua aprendiz de cientista, e hoje eu vim falar do Egito Antigo. O Egito Antigo existiu há cerca de 5.000 anos, no Vale do Rio Nilo, lá no Nordeste da África. A civilização egípcia foi uma das primeiras e mais ricas do mundo. Ela construiu pirâmides, templos, palácios e túmulos. Foi graças aos registros esplêndidos deixados pelos egípcios em entalhes e pinturas que milhares de anos depois, arqueólogos puderam reconstituir em detalhes o cotidiano dessa civilização. Esses registros só puderam sobreviver por tanto tempo por causa do clima seco do Egito. Imagina, gente, descobrir o mundo todo que existiu há milhares de anos. E não dá pra falar da vida no Egito Antigo sem falar do Rio Nilo. Para você ter uma ideia da importância dele, os egípcios dependiam do Nilo como fonte de água e via de transporte. No Egito Antigo, as casas eram feitas de tijolos de barro e o chão era forrado de palha. Por causa do clima quente, as pessoas se vestiam com roupas simples, geralmente feitas com linho branco. As mulheres usavam um vestido que ia até o tornozelo e os homens usavam uma saia de linho. Às vezes um colete também. Incrível, né? Não é à toa que o Egito Antigo foi uma das civilizações mais fascinantes do mundo. Para começar, ele já tinha um sistema de escrita por volta de 3.600 anos antes de Cristo, os hieróglifos. Os hieróglifos eram entalhados e pintados nas paredes, templos e túmulos. Eles também eram escritos no papiro, que é um tipo de papel que os egípcios usavam. Os egípcios adoravam vários deuses. Ra era o deus do sol do Egito Antigo. Cada cidade tinha os seus próprios deuses especiais. Em Tebas, por exemplo, Amon era o mais venerado. Com o tempo, os dois deuses foram unidos e Amon-Ra passou a ser o rei dos deuses. Outra divindade importante é Osíris, um dos deuses dos mortos. Muitos egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso era comum que pessoas importantes fossem enterradas com joias e riquezas. Vai que, né? Na verdade, os egípcios de famílias ricas não eram exatamente enterrados, eles ficavam nas tumbas, dentro dos sarcófagos. Quanto mais decorado o sarcófago, mais importante era a pessoa morta. O sarcófago do faraó Tutankhamon, para vocês terem uma ideia, foi feito de ouro maciço. Mas não era só com joias que os egípcios se importavam na hora da morte, não. Eles também se preocupavam com os corpos. Sabe as múmias? Então, elas são cadáveres preservados com sal e outros produtos químicos. Fascinante, né? Agora vamos falar um pouco da história do Egito Antigo. O Egito já foi dividido entre Baixo e Alto Egito. O Baixo Egito ficava no norte, onde o rio Nilo deságua no mar. E o Alto Egito era no sul, que é onde fica a parte mais estreita do rio. Por volta do século 20 a.C., um rei chamado Menés uniu as duas partes e fundou a cidade de Mênfis, perto do atual Cairo, que hoje é a capital do Egito. A partir de então, os períodos do Antigo Egito se dividem em Antigo, Médio e Novo Império. O Antigo Império foi de 2.575 a.C. a 2.130 a.C. Foi nessa época que foram construídas as pirâmides e a Grande Esfinge. O Império Médio começou em 1938 a.C., quando o Egito foi unificado pelos governantes de Tebas. O Império Médio durou até 1630 a.C. Nessa época, o Egito se expandiu, mas também foi invadido pelos Hicsos, um povo asiático. Os egípcios só foram conseguir expulsar os Hicsos em 1539 a.C. Foi aí que começou o Novo Império. O Novo Império durou até 1075 a.C. e foi o período de maior poder e riqueza do Egito. O período do Novo Império acabou quando o Egito passou a ser dominado pelos assírios e os persas da Ásia. Em 332 a.C., Alexandre o Grande, da Macedônia, conquistou o Egito e fundou a cidade de Alexandria, na foz do rio Nilo. Com a morte de Alexandre, começou a dinastia dos Ptolomeus, em 323 a.C. Foi nessa época que foram construídos o Farol de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria. Depois disso, o Egito foi invadido por romanos e muçulmanos. Sabe a Cleópatra? Então, ela é dessa época. Cleópatra foi uma líder tão poderosa que é conhecida até hoje. Os romanos só conseguiram derrotá-la em 31 a.C. Roma dominou o Egito até 30 a.C. No século IV d.C., o Império Romano se dividiu em dois. E o Egito passou a fazer parte da metade oriental, o Império Bizantino. Ai, gente, hoje a gente falou de um monte de coisa.
Espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre o Egito Antigo, tanto quanto eu gostei de falar dele. Se você gostou, dá um joinha e segue o nosso canal. Até a próxima!